Realmente a arquitetura é fantástica. Isso falando da parte de arquitetura, de toda essa engenharia. Cada detalhe que tem aqui, cada porta que tem aqui tem uma função, um corredor, um lugar que leva a algum lugar. Imagina, eu tinha 15 anos, ao momento que eu entrei naquele auditório ali, no Guairão, pelo palco e vi aquilo lá, eu já me encantei, né? Um dos maiores teatros do Brasil, ele tem 2.000, quase 2.200 lugares, né, aqui dentro. Ele é um palco imenso, né? Então ele tem dimensões técnicas muito generosas, né? O projeto é bem interessante porque é um projeto muito contemporâneo, né? Até hoje, se você for olhar como um teatro contemporâneo. É um teatro que poderia ser construído hoje. Foi bem simbólica a escolha desse projeto moderno do Maistre, porque a gente tinha a Praça 19 de Dezembro, o Colégio Tiradentes, que também é do Maistre, ali na praça, com o obelisco comemorativo ao centenário, o Centro Cívico em si, a Biblioteca Pública, e o Teatro Guaíra. O Guaíra, acho que é um primeiro passo para isso, ele se insere dentro do que a gente chama de arquitetura moderna. Ele estudou algumas obras de alguns arquitetos relevantes. O governador Bento Munhoz da Rocha dizia que a modernidade do Teatro Guaíra faria um contraponto com o classicismo, com o clássico da universidade, seria uma ponte entre o passado e o futuro do Estado e da cidade, enfim. Quando começa a construção desse complexo aqui em 52, a gente não está falando de um ano tão lá atrás, né? Anos 50, mas não existia guindaste, né? Então, para a construção desse complexo, vem um guindaste importado da Alemanha juntamente com o operador. Quando ele começou a fazer o projeto, o Bento Munhoz da Rocha pediu um público maior. Eu não lembro exatamente quanto era no concurso, mas só tinha um balcão. Assim. Daí, quando eles fazem o Guaíra, a obra mesmo, eles aumentam para ter mais público. Qualquer lugar do teatro, no primeiro balcão, segundo balcão, plateia, você consegue ver o espetáculo bem bacana, com uma certa até intimidade, né? Quando começa o projeto, tem um relato numa entrevista que ele fala que a dona Flora, que era a mulher do governador, chama ele, está com um designer de interiores, um decorador, e fala, olha, eu já escolhi a cor das poltronas, vai ser verde, por causa do café, né? E vai ser de couro. E o Maistre era bem novo na época, tinha acho que uns 20 e poucos anos, ele fala, não vai ser de cor e não vai ser verde, vai ser veludo vermelho. O veludo é por uma questão acústica, vermelho porque dá uma nobreza, assim, os teatros em geral tinham a poltrona vermelha. Porque tem um problema no teatro, né, o som não pode voltar para não dar eco e tal. Então é uma solução acústica. O arco do Guaíra, o Guaíra tem aquele arco porque a caixa cênica precisa ter uma altura. Fizeram para os operários um concerto. Chamaram a Orquestra Sinfônica de São Paulo para fazer um concerto para os operários. Eles sentaram no piso, nos degraus do piso. O Maistre foi lá e sentou. Lá, como estava cheio, ele percebeu que a acústica funcionaria muito bem, mesmo sem nenhuma roupagem. Então, assim, o Guaíra, inicialmente, ele ia ter uma série de painéis acústicos internos que não foram necessários, porque a volumetria dele já dava uma condição acústica. Além do palco, né, que é esse palco que a gente vê quando está na plateia, né, que é essa boca de cena que a gente chama, tecnicamente, que é o tamanho da altura e da largura da boca, onde fecha a cortina. Tem coxias, que a gente chama, que são os bastidores, né, que é onde chamamos de coxia, com a mesma dimensão do tamanho do palco. Então você pode proporcionar saída e entrada de carros, de cenografias, de circulações e de artistas na coxia, que só um espaço como o Guairão pode proporcionar para algumas produções. O Maistre previu o teatro assim, bem flexível, podendo receber peça, concerto de ópera. Então ele é um teatro meio multiuso, assim, né? Demorou 20 anos, mas a gente não pode negar que é um teatro muito grande, então foi necessário muito empenho, muito dinheiro, muitas equipes e muitos governos passando, né, pela sua obra. Umas coisas engraçadas, porque nas laterais dele também ele colocou aqueles quadradinhos para não encherem de coisa, sabe?
colocar placa de político, alguém pintar. Nós temos 3 obras de artes do senhor Poti Lazarotto. Nós temos na frente do Teatro Guaíra, bem na fachada ali em frente à Federal do Paraná, um painel de concreto super importante, que é um painel gigante de 27 metros por 4 de altura. Conta a história do teatro no mundo. Então ele narra desde o nascimento da tragédia grega até os tempos atuais do teatro contemporâneo hoje. Nós temos a boca de cena do auditório Bento Munhoz da Rocha Neto Guairão e temos a boca de cena do Auditório Salvador de Ferrante, o Guairinha. Nós temos 2 cortinas corta-fogo ali dentro, né? A primeira cortina é uma cortina que foi pintada em 88, também uma cortina gigante que pega toda a boca de cena do Guairão. Também retrata a história do teatro no mundo, mas ele contextualiza mais já com uma identidade mais regional. Elas descem para manutenção da casa, né? Caso aconteça alguma coisa, essa cortina desce automaticamente para estancar alguma coisa ali. Em alguns momentos a gente desce essas cortinas para servir como cenografia para alguns concertos da Orquestra Sinfônica do Paraná. Fui visitar o Rubens Meister. E se vocês olharem o Teatro Guaíra de frente, ele tem aquelas 2 orelhas, assim, que são as coberturas das passarelas. E eu pensava, isso é tão feio, o Guaíra é todo tão grande, isso é tão feio. E aí fui visitar ele e ele disse, minha filha, é a coisa mais feia que tem no mundo. Eu não projetei aquilo. Mas os caras eram uma rampa para as pessoas saírem e eles falaram, as pessoas não podem se molhar. E eu fui obrigado a botar aquelas coberturas. E fez uma autorização para eu tirar. Eu tirei. A primeira pessoa que entrou depois de mim, que foi a Nietzsche Jacon, mandou fazer as coberturas de novo. Então hoje a gente tem lá as coberturas. E esse fosso é uma espécie, a gente chama de fosso, mas é um elevador que ele sobe quando a orquestra está tocando solo, né, só a orquestra sinfônica ou outras apresentações, e ele desce quando a orquestra está fazendo a base musical para um outro espetáculo. Então esse fosso é imenso, tem 20 e tantos metros de largura por 8 de profundidade num elevador só. Ele foi projetado na década de 40, Curitiba não tinha calor, não fazia calor. Né? Ele é super vedado, então na verdade durante muitos anos não precisou de ar-condicionado. Mas em 97, né, o aquecimento global já dava ares da graça, tinha árvores, não tinha onde colocar o ar-condicionado. Não podia colocar nada dentro, porque né, a trepidação, tudo podia atrapalhar o funcionamento e acústico do teatro, que era incrível, até hoje é. Então, depois de 2 anos, a gente conseguiu inaugurar o ar-condicionado, tivemos que transplantar árvores gigantes, tem 2 pinheiros que foram transplantados. Enfim, deu tudo certo, o ar-condicionado normalmente funciona. Então, quando você soma essa parte técnica, mais a história que ele tem, né, que é uma coisa maravilhosa aí ao longo desses seus 50 anos, é que realmente faz esse teatro ser diferente, muito diferente dos outros.